Aninho, mais uma vez que Deus te use. Como eu estava dizendo, eu sou uma pessoa que tem a maior alegria de poder cantar da decisão. Porque quantas pessoas, eu me lembro que como a Beata disse, eu estava na rádio, não era membro da igreja, e um dia me ligou uma moça e disse, olha, eu ia acabar com a minha vida, e você falou uma mensagem, e eu resolvi voltar para a igreja. Então, são decisões que nós precisamos tomar. E eu tomei essa decisão. As pessoas não acreditavam, porque eu realmente era improvável. Mas o improvável para Deus se torna realidade, porque Ele é o poderoso, Ele tem esse poder para transformar as pessoas. Então, estou aqui para agradecer a Deus, porque o improvável se tornou provável. Então, vamos cantar esse cântico que fala da decisão. Existem coisas que palavras não conseguem expressar. Apenas num olhar se pode perceber algo que fica bem guardado, escondido no teu coração, que vai além da razão do nosso frágil saber. Mas Deus conhece a sua vida e sonda os seus pensamentos. E não existe culpa ou pecado que não possa apagar ou perdoar. O amor de Cristo por você é muito mais que um sentimento. Ele provou na cruz, morreu por tanto te amar. Cabe a você a decisão de aceitar ou não a Jesus em sua vida que passou, não volta mais, já não pode te fazer chorar. Entrega e confia agora a sua vida nas mãos do Senhor, que com seu grande amor quer te fazer feliz. Que o mundo veja em sua vida um novo homem, uma nova mulher. Faça valer a fé que existe em você. Está diante dos teus olhos um momento da sua vida, a oportunidade de entregar a Deus teu frágil coração. Tire os seus pés dessa estrada, o final não tem saída. Jesus quer te firmar em uma nova direção. Cabe a você a decisão de aceitar ou não a Jesus em sua vida. O que passou não volta mais, já não pode te fazer chorar. Decisão de aceitar ou não a Jesus em sua vida. O que passou não
volta mais, já não pode te fazer chorar. Chorar. Amém. Deus seja louvado. Assim como vocês estão, vamos fazer uma pequena oração. Quero orar aqui pelo irmão Quito. Irmão Quito, ancião da Igreja Central de Baixo Guandu. Ele tomou uma queda e bateu com a cabeça e está em coma. E eu tenho pedido às pessoas que orem pela vida do irmão. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, agora, Senhor, o momento mais especial, que é a abertura da palavra de Deus. Que essa palavra não volte vazia. Que o Senhor, assim como fez na minha vida, no coração de muitos que aqui estão, possa fazer, preencher aquele vazio que está no coração de alguém que está aqui hoje. Que o Senhor seja com cada um, com cada família, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra, texto mais emocionante que eu conheço, que está na Bíblia, e eu queria que você abrisse em João 3,16, muito conhecido, mas é um dos textos comoventes da Bíblia. João 3,16. E que Deus possa tocar no nosso coração com a palavra. Vamos ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, ele fala com propriedade de uma palavra que um dia Deus se fez um de nós. O verso que acabamos de ler, sem dúvida nenhuma, ele é o coração do Evangelho. Se tivéssemos que, quem sabe, destruíssem todas as Bíblias existentes neste mundo, esse verso estaria gravado para simbolizar a palavra do Senhor. Um grande pregador do século XVIII, ele disse que somente João 3,16 seria a essência completa do Evangelho. Este verso fala do amor maravilhoso do Pai, que doou o Filho, sua possessão mais valiosa, a vida do seu amado Filho. Devemos entender este ato de Deus como um ato de amor ao Pai. Devemos entender que só aqueles que são pais podem entender plenamente o que nós estamos dizendo. Porque ninguém, na sua normalidade, teria coragem de entregar o seu filho. Mas Deus, ele fez isso por cada um de nós. Entregou o filho. E se você ainda não é pai, vai ter muitas dificuldades de compreender o que significa a proporção desse amor. Doar um filho. Acontece que a maneira é tamanha que ambos unidos se sacrificaram para alcançar e salvar o ser humano. O pai e o filho. Este foi o momento e a maneira absolutamente perfeita que Deus encontrou para se tornar um de nós. Em Filipenses 2, versos 5 a 8, o apóstolo Paulo escreveu: Jesus não pensou duas vezes em renunciar a toda a glória celeste, a adoração dos anjos e o seu próprio reino eterno para tornar-se um de nós. Tornou-se homem na condição
de servo e chegou até a morte, e uma morte terrível, a morte de cruz, que naquela época era a morte mais miserável que existia. A pessoa era colocada na cruz e ficava ali horas ou dias sofrendo para que lentamente pudesse perder a vida e pagar por tudo que fez. Então, esse texto ele retrata a morte de cruz. E ao fazer isso, Jesus identificou-se com um ser humano. Amigo, não importa qual a sua condição, porque eu me lembro, eu estava na pior das condições, e um dia entrou na minha sala, no estúdio da rádio, e disse, olha, um pastor falou, olha, tem um verso para você. Eu falei, mas porque eu estava lendo hoje a Bíblia e encontrei 1 Coríntios 15, 52, que diz, no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E eu disse, mas onde está a promessa? Se nós seremos transformados, maninho, você vai andar lá no céu. E eu estou aqui, meus irmãos, cheio de esperança, porque a partir daquele dia, eu não esqueci que o Senhor se importa, que o Senhor enviou seu Filho para morrer também por mim, que me considerava o último dos seres humanos. E ao fazer isso, Jesus se identificou com o ser humano, pobre de conhecimento, de sabedoria da palavra, e que eu então comecei a entrar de cabeça no Evangelho para entender que amor é esse, que amor maravilhoso. Um dia entrou alguém na minha sala e sentou logo na cadeira, muito nervoso, e disse, a gente via que estava muito nervoso, e ele disse, estou perdido, tenho que descrever essas palavras, estou perdido, e disse sem rodeios, não consigo mais viver com tanta tristeza. Seria desnecessário dizer um pouco mais para descrever aquela pessoa, um jovem que estava sofrendo muito, que diz, as pessoas pensam que eu sou o melhor membro da igreja, mas eu fiz uma coisa muito errada. E eu conheci aquele rapaz, era um jovem, fiel, membro da igreja, mas estava ali com os olhos lacrimejando, chorando, porque dizia, meu pai, os meus irmãos, os amigos da igreja pensam que eu sou uma pessoa correta, mas eu sou muito errado, e eu quero aqui pedir que ore por mim. Eles até me nomearam diretor de jovem, mas eu sou um errado, eu estou fora dos padrões da igreja. Gostaria que dizer para você nesta manhã, como aquele rapaz, todos se acham que são um modelo de cristão, mas não é verdade isso. Ele dizia, eu sou uma miséria, gostaria que você orasse por mim, acabo de fazer algo terrível, e não é a primeira vez. Eu fiquei um pouco desesperado, porque também não tinha muitas condições para ensinar, para aconselhar. Não sou o que pensam, e não quero ser assim, eu quero melhorar, mas eu quero ser um cristão de verdade, mas não consigo, tenho lutado. Na vida nós, às vezes, passamos por essas tragédias espirituais. Ele dizia, eu tenho me esforçado, mas sempre acabo derrotado, desapontado. Ele tinha um nó na garganta. Eu procurei esconder a minha tristeza, a minha dor também, mas na realidade o drama não era só daquele jovem. Eu sabia e sei que muitos jovens hoje atravessam essa dificuldade. Eu ando pelas igrejas e eu vejo o quanto as pessoas estão deixando a fé, a juventude principalmente, cada um com a sua argumentação, mas na verdade é um vazio. É possível estar perdido dentro da igreja? Será, irmãos, que é possível isso? E às vezes eu fico sabendo, eu estive agora no interior do estado, alguém disse assim, saíram 14 pessoas, tinham cargo, e eu disse assim, olha, já estavam fora.
porque o que eu passei, aqui estou eu sobrevivi, falei hoje para o irmão Barbosa, porque Deus, Ele é maior do que qualquer problema que nós vamos encontrar. É possível estar perdido dentro da igreja, infelizmente. Existem os que, como no caso desses jovens, estão perdidos fazendo aquilo que seria possível hoje. O Senhor Jesus não se deteve muito em discutir com aqueles líderes da época. Dirigiu-se onde estava o grupo de crianças, colocou-as no colo com amor, acariciou a cabecinha e beijou-lhes o rosto, e o jovem rico ficou emocionado ao ver aquele quadro. Ele, com carinho, deu um exemplo para aquele amor com as crianças. Pela primeira vez na vida, teve vontade de abrir o coração a alguém. E ele disse, correu para Jesus, lá já estava saindo da cidade, e ajoelhou-se perante ele e disse, bom mestre, o que farei para herdar o reino dos céus? Não tenho certeza da minha salvação. Por quê? Caso não era um bom membro da igreja, não basta ser bom membro, não basta estar na igreja, porque a igreja não pode te salvar. Os cânticos, os lugares por onde nós passamos não vão nos salvar. Os programas de rádio, o seu trabalho, a sua ação dentro da sua comunidade também não podem te salvar. Um modo possível obedecer a tudo e estar completamente perdido, isso é possível. Perdido dentro da igreja, o Senhor Jesus tentou levar aquele jovem do conhecido ao desconhecido. O jovem conhecia a letra da lei, as normas da lei, o fundamento, o regulamento, e Jesus lhe disse, tu sabes os mandamentos? Este foi um primeiro choque que ele levou. Ele, porém, respondendo, mestre, tudo isso já guardei, sei todas as coisas, desde a minha mocidade, mas a angústia não desaparece do meu coração. O desespero aumenta, a sensação de estar perdido a cada momento é sempre maior. Jesus olhou para ele com ternura e amor e disse, dê tudo que você tem e me siga. Não importa se você é pobre ou rico, se é preto ou branco, se é feio ou bonito, Ele ama cada um de nós. Ele o compreende, isso é o que diz a Bíblia. Você é muito importante no contexto da Bíblia para Deus. Nós somos importantes para o Senhor. Às vezes não damos essa importância que nós temos, com os fracassos, com seus conflitos, com suas dúvidas, com suas incertezas. É objeto de todo o amor e carinho do Senhor. Pode ser que alguém, em algum momento na sua vida, você sinta que ninguém gosta de você, não compreendem, os seus professores não apreciam o seu valor, e você se sente o último dos seres humanos, mas Deus o ama. Esse foi o grande momento da minha vida, quando eu descobri que, apesar das minhas falhas, dos meus erros, da minha prepotência, do meu orgulho, tinha um Deus preocupando com a minha vida. Sabe qual é o seu problema, filho? Jesus olhou e disse, apenas você não me ama. Você, em seu coração, não há lugar para mim em guardar os mandamentos. Você pode, você faz tudo certo, mas só há lugar para o dinheiro. Obedecer regulamentos não salva. Você não me ama e nada disso tem sentido, e você continuará com esta horrível sensação de tristeza, angústia, vazio. Você não me coloca como centro da sua vida.
a sua vida, então venha, larga tudo e venha e me siga. A Bíblia diz que aquele jovem pesaroso, com esta palavra, retirou-se triste e foi embora. Uma tragédia, um dos acontecimentos mais trágicos da história. Estava mais pronto a guardar mandamentos do que a amar ao Senhor Jesus. Por quê? Talvez porque é mais fácil aparentar ser um bom cristão do que entregar o coração a Jesus. E a gente fica perguntando, este mundo está cheio de pessoas com essa dificuldade de alcançar o Evangelho, e as pessoas querem fazer. É possível que você esteja pensando, felizmente eu não sou rico, não tenho nada, então eu não vou me perder. Pode ser, mas às vezes não precisamos de riquezas para destronar o Senhor Jesus da nossa vida. Precisamos de Jesus. Seria possível você amar mais a um artista de televisão do que a Jesus? Um esporte, uma namorada, uma profissão, os estudos, amar mais coisas até boas, mas que podem ocupar o lugar de Cristo no seu coração. E eu poderia até citar aqui algumas coisas, né? As pessoas, quando te distanciam e não sabem onde encontrar o telefone, elas ficam loucas. Elas buscam o telefone como se fosse a última coisa que tivesse na sua vida. Tem a história de uma senhora, de uma mulher que chegou em casa do trabalho, o marido também chegou, ele falou, amor, depois eu preciso falar com você. Ela falou, manda uma mensagem. As pessoas já não se falam mais. Manda uma mensagem dentro de casa. Há algo que nunca deveríamos esquecer. É possível de alguma maneira cumprir normas sem amar a Jesus, mas é impossível amar a Jesus e deixar de cumprir todas as normas. O segredo está aí, amar a Jesus. Se o ser humano amar a Jesus de todo o coração, será incapaz de fazer algo que magoe o seu Redentor, o seu Salvador. Sua vida, em consequência, será uma vida de obediência. Sabe qual é o nosso drama espiritual? Sabe por que não somos felizes na igreja? Falta amor por Cristo Jesus. Estamos na igreja porque gostamos dela, a sua doutrina é boa, nos convenceu, mas naquele momento a gente deve fazer um convite irrecusável. Estamos na igreja porque nossos pais querem, ou então nossos pais, a família, agradar os filhos, a esposa, ou simplesmente porque todo ser humano tem que ter uma religião. A minha família sempre foi assim, agi sempre de modo certo, mas nunca fui feliz. Tem uma história de um casamento. A mulher procurou o pastor e disse, olha, eu queria confessar que eu estou há 60 anos casado, mas eu não sou feliz. Mas por que não? Porque meu pai e minha mãe chegaram e disseram, daqui 2 meses você vai casar com aquele rapaz. Mas eu não conhecia. E eu não amo meu marido. Aquela velhinha emocionou-se de dizer, nos tempos de mocinha, a gente não escolhia o marido, era o pai e a mãe. E como a gente pode amar alguém que a gente não conhece? Assim é com Jesus. Precisamos conhecer mais, aprofundar na história, nos milagres. E os milagres estão aqui na igreja. Nós somos o milagre. Eu sou um milagre, irmãos. Eu não falava, não movimentava os braços, nem as pernas. Aos 3 anos tive paralisia infantil. Quando eu voltei do coma, minha mãe disse, levanta, e eu descobri que eu não andava mais, e eu rastejei até os 13 anos sem ter uma cadeira de rodas,
E um dia eu perdi a minha mãe, falei, eu vou ao Espírito Santo dar uma descansada para ver se eu recobro a consciência da vida, porque eu estava perdido de tristeza, de angústia. E fui trabalhar, acabei fui trabalhar na Rede Gazeta, e o fundo da Rede Gazeta é à frente da associação. E um dia eu falava, vou chamar aquele moço para trabalhar na primeira rádio, a adventista, a profissional adventista, e eu não tinha interesse, falei que não queria, mas acabei, um dia fui conhecer a sala onde seria a rádio, só tinha aquelas caixas de equipamentos que chegaram dos Estados Unidos, e já saí de lá contratado. E com a promessa que ninguém me convidaria para ser da igreja. Falei com o pastor, não, eu não quero, eu não gosto de igreja, eu não quero. Mas eu comecei a fazer o programa e comecei a me apaixonar pelas músicas, pelas mensagens. Então, nós temos uma história de muita importância, mas também de muito improvável. Então, eu queria dizer que Deus ele tem algo especial para cada um de nós. Embora você não possa vê-lo, Jesus está aqui, perto de cada um de nós. Ele quer nos renovar, nos transformar. Ele vai confortar a nossa alma cansada, as tristezas, as angústias. Ele vai preencher seu coração de tal maneira que ele não sentirá mais frio e nem solidão. O peso da culpa de algum erro passado o atormenta. Venha Jesus. Ele morreu para salvar e para pagar o preço. Suas virtudes ou defeitos, suas vitórias ou derrotas, elas existem, mas venha a Jesus, que elas serão restauradas pelo poder santo do nosso Redentor. Eu queria contar uma pequena história, e eu queria que você prestasse atenção no poder de Deus. Como Deus foi maravilhoso comigo. Porque não tinha possibilidade. É por isso que eu vejo as pessoas, quando elas chegam na igreja, eu falo, não, você vai ser usado para que um dia você esteja aqui na frente, não porque você quer, porque eu não queria. Porque Deus ele tem propósitos, e Ele cria circunstâncias para alcançar a sua vida. Então, ele gosta de rádio. Vou levá-lo para a rádio. Mas a minha história, como eu contei, foi sempre muito improvável. Família pobre. Para dizer, aos 3 anos, minha mãe olhou para mim quando eu rastejava e disse, olha, o que vai ser desse menino? Não vai poder casar, não vai poder namorar, não vai poder trabalhar. E eu olhei para mim e falei, meu Deus, eu não vou ser nada. Comecei muito cedo, com medo de não me tornar um ninguém. E sempre tive muita facilidade para aprender as coisas, e comecei a estudar música e a cantar. E aos 16 anos, eu me tornei um músico profissional. Minha família estava passando por muitas dificuldades, e aquele salário que eu ganhava, que era um salário bom, ajudava a pagar as contas da minha casa. A gente morava numa casa que a gente perdeu por causa de falta de dinheiro, e ficou hipotecada. Aquela casa que tem uma lâmpada no meio, uma só para iluminar todos os cômodos. Aquela lâmpada bem fraquinha. E quando estava lá naquele lugar, trabalhando, tocando, e aos 18 anos já, apareceu um cidadão e disse, olha, eu vou levar você para o Rio de Janeiro, você vai ser um cantor, você tem um sonho de comprar uma casa para a sua família. E eu falei, não, eu não vou não, eu não quero nunca sair de perto da minha mãe e do meu pai com 18 anos. Mas ele foi convincente e eu acabei indo. Pegamos um ônibus lá na minha terra à noite e chegamos de manhã cedo no Rio de Janeiro. Fomos para a casa da irmã daquele amigo, e lá ele falou, à tarde nós vamos para a televisão fazer inscrição para você cantar na TV. Eu falei, que isso?
E nós fomos, e lá lá no Jardim Botânico, na TV Globo, eu entrei numa fila lá. A filha fazia curva no quarteirão, e quando eu estava ali quase chegando, apareceu um funcionário lá e me expulsou da fila. Disse: olha, você não pode cantar. Pessoas com problemas físicos não podem cantar, porque as pessoas vão olhar, vão ficar com pena de você e vai te dar o prêmio. Aí eu comecei a chorar naquela fila. Falei assim: olha, amanhã você compra a passagem, nós vamos voltar para casa. Eu falei: não, você vai cantar. Ele era persistente. Eu admiro essas pessoas. E ele conseguiu via bastidor lá por trás que eu cantasse, mas sem concorrer, que era uma lei que existia no país. Não tinha MAP, né? E eu aceitei, porque agora eu fui expulso, então eu quero provar que eu canto. E houve um momento lá que eu entrei para cantar. Quando o apresentador veio próximo de mim, eu disse: eu queria cantar. Sem ensaio, sem nada, eu dei o tom lá e comecei a cantar. E as pessoas começaram a gostar e pedir que eu cantasse mais uma, mas eu não estava nem inscrito. E eu acabei cantando, porque eles convenceram o apresentador, e eu cantei duas. Na segunda, o apresentador também se convenceu e disse: olha, você está contratado. Esse apresentador, as pessoas mais antigas lembram, Abelardo Barbosa, o Chacrinha. E agora eu estava no Rio de Janeiro, contratado por um programa da TV Globo. E comecei a ganhar muito dinheiro. Eu não estava acostumado com dinheiro, porque eu sou de uma família que às vezes não tinha comida. A gente subia para a rua de cima, arrastando, e encostava lá na casa da Dona Luzia, ficava lá quietinho, 10h20, 10h30, a Dona Luzia: você quer almoçar, meu filho? Estou fazendo almoço. Eu respondia chorando: eu quero. Ela falava: por que você está chorando? Estou chorando porque não falava, mas meus irmãos estavam lá em casa sem comida. E comecei a ganhar um dinheiro, e comecei a ficar, e fiquei no Rio, eles pagavam tudo, táxi para ir para as rádios, gravei logo um disco, e estava ali, juntando aquele dinheiro para comprar, porque com 18 anos eu já tive uma casa. E um dia eu senti saudade de casa. Senti vontade de voltar e ver meu pai e minha mãe. Liguei para o meu pai, disse: ó pai, vou chegar aí dia tal, às 10 horas da noite. E começamos a viagem. E num determinado momento, chegando na divisa do Rio com Minas Gerais, que é o meu estado, o ônibus quebrou. Falei: meu Deus, meu pai está lá me esperando, e agora? E ficamos ali até 2 horas da manhã, não, até 10h30 da noite. Entramos na minha cidade às 2 horas da manhã. A cidade estava vazia, porque naquela época não tinha muitos carros, não tinha ninguém, e eu não vi uma pessoa enquanto entrei na cidade. Quando entramos no pátio da rodoviária, havia um grupo de pessoas no lugar onde um ônibus ia estacionar, e eu já procurei meu pai, e não vi meu pai. Eu não consigo levantar aqui na janela como as pessoas, e eu tentava forçar para encontrar o meu pai com os olhos e não encontrava. E eu falei: meu Deus, e agora? Como é que eu vou? 2 horas da manhã. E eu olhei, aí eu vou fazer mais um esforço. Quando eu levantei o pescoço, meu pai estava lá, na ponta dos pés. Meu pai era baixinho, e ele estava na ponta dos pés, tentando me encontrar com os olhos. E ele veio: filho, e ele veio e me abraçou. E eu falei: pai, eu pensei que você não viria me buscar. Que bom que o senhor está aqui, pai. Poxa vida, e abracei, não queria largar o meu pai. Ele me levou e nós fomos para casa. Quando eu aprendi as primeiras palavras da Bíblia, numa programação do pastor Bolhon, em 1993, no ginásio Wilson Freitas, eu descobri desse pai que vem buscar o filho. Imaginem a alegria ao encontrar o Pai eterno. Eu queria trazer essa história, irmão, para remeter a cada um ao grande dia que vai ser quando nós vamos encontrar o Deus Todo-Poderoso, aquele que salvou, que transformou vidas improváveis como a minha,
transformou famílias improváveis como a minha, que transformou pessoas que estão aqui que nunca me imaginavam que estariam passando um sábado na presença do Senhor. Eu vou cantar um cântico. Eu quero te convidar para esse breve momento. Esse cântico fala de salvação, de uma terra especial. E quando estiver cantando, eu quero te convidar aqui na frente. Você que é membro ou não, porque ser membro, como eu disse aqui, não salva. Às vezes nós somos um bom membro, mas temos uma distância tamanha de Jesus, não queremos que Ele volte, porque as coisas estão muito boas aqui. Enquanto estiver cantando, eu quero te convidar para essa viagem, que é o meu sonho. Eu imagino sair e olhar para qualquer lugar que eu olhar, nós vamos ver Jesus, todo olho verá. E eu vou encontrar com pessoas que estão aqui nessa manhã. Vou olhar para vocês e falar: lembram? Aquele sábado na igreja central de Vila Velha, eu encontrei ali muitos amigos, outros que eu não conhecia, e falei dessa viagem. Jesus está voltando. Viu, irmão Barbosa? Jesus está voltando. Viu, Abiatar? Tiago, Carlos Alberto, Jesus está voltando. Hoje é dia, irmãos, de salvação. E eu queria que você despertasse e vivesse como se Jesus fosse voltar agora, porque assim vai ser. No momento, antes de você imaginar, Ele já estará vindo nas nuvens dos céus. Amém? Em nome de Jesus. E eu queria que você participasse dessa viagem. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais. Vamos cantar juntos? Tristeza e dor nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Você quer participar dessa viagem? Venha, em nome de Jesus. Venha e nós vamos nos encontrar muito em breve. Saia do seu lugar. Não importa se você já é da igreja, o importante é ser de Jesus. Por favor, venha. Eu quero você aqui na frente. Amém? Pode vir. As nações andarão em sua luz,
e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Pode vir. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Vamos cantar juntos. Vamos fazer uma viagem para o céu. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Amém. Tem alguém aqui que ainda não é membro da igreja? Dê um sinal onde você está. Tem alguém? Levanta o braço assim, ó. Se você não é membro, eu vou orar pela sua vida, para que você seja um membro da igreja que ama Jesus. Tem alguém que ainda não veio, que quer vir aqui também para fazer uma oração pela sua vida? Pode vir. Vamos orar. Maravilhoso e poderoso Deus que estás nos céus, hoje é dia de salvação. Abençoa, Pai, a tua igreja, numa das fases mais difíceis, quando nós precisamos do Senhor, assim como foi no deserto, assim como foi na minha vida, naquele deserto pessoal. O Senhor possa nos salvar, nos renovar, nos transformar, nos limpar. Dá-nos a vitória nesta manhã, e que sejamos pregadores da tua palavra com a nossa própria vida, com a nossa experiência espiritual. Obrigado pela igreja adventista central de Vila Velha, que tem um propósito especial neste lugar. Pastor desta igreja, os líderes desta igreja, que haja transformação, mudança e renovo, para que nós tenhamos coragem e ânimo para lutar por esta bandeira, a bandeira de Jesus Cristo. Dá-nos, Senhor, a vitória nesta manhã. E obrigado por nos trazer aqui e por fazer uma mudança no nosso coração hoje. Ajuda-nos a vencer os obstáculos desta semana que está vindo. E salva aqueles que estão afastados dos teus caminhos. Traga-os de volta, Pai. Aqueles filhos e filhas, esposos e esposas que estão longe do Senhor, que o Senhor possa tocá-los agora, Pai. Dar a eles a vitória. E que sejamos então donos da festa espiritual naquele dia, quando Jesus voltar nas ruas.
Obrigado, Pai. Deus nos abençoe e nos dê a paz. Nós te agradecemos tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Dá um abraço na pessoa que está próxima de você. Hoje é dia de salvação.